terminar esse PET 1 hoje. Depois a gente já começa o 2. Então vamos lá. PET semana 1, terceiro ano. Terminar semana 1 para a gente ir para a semana 2. Então aqui tem uma questão do Enem, só lembrando, o Enem tem um prazo aí para vocês terem isenção da taxa de inscrição. Não sei se vocês viram no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Do dia 17 a 28 de maio. Então dá uma olhada lá para vocês pegarem a taxa, Jorge, isenção de taxa, tá? Pode falar. aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. É por causa que minha irmã, ela também vai fazer. Aí ela falou que procurou até pra negócio, mas ela não tá achando. Tem um link pra gente fazer ou coisa Uhum. assim? Tá, eu vou pesquisar certinho, eu mando o link para você, aí você passa para ela. Pode ser? Tá bom, Grupo, obrigada. eu ponho no grupo também aqui do pessoal. Mas o link acho que deve ser fácil. Deixa eu ver Tá aqui se bom. dá para achar. Enem, isenção de taxa. Vamos ver se eu acho aqui. Enem, estudante pode solicitar isenção. Então, peça isenção de taxa Enem. Vamos ver aqui. INEP, pai participante, justificativa de ausência e isenção. Acho que é aqui, não? Uai, tô falando com um atendente? Ah, entendi. Isso aqui é atendente, mas depois eu pesquiso certinho e eu vejo pra vocês lá. Deve ser tranquilo de achar. A Camila entrou. Então vamos começar então. Depois eu vejo pra vocês certinho onde que entra pra pedir a taxa de isenção e tudo mais. Qualquer coisa eu peço ajuda também pro diretor e Tá pra bom. secretária. Então vamos lá. O Sim. movimento abolicionista que levou à liberdade dos escravizados pela Lei Áurea, dia 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Lembrando que o 13 de maio foi semana passada, né? E por causa da pandemia não pôde ter a celebração e tudo mais, né? Que normalmente eles fazem, né? As pessoas pretas fazem. E na minha cidade mesmo tem a Alvorada. Então eles celebram o fim da escravidão, encenando a princesa Isabel, fascinando tal, a Lei Áurea, sei lá o que, blá blá. Eu não gosto tanto dessa data, não. Eu gosto mais da Dia da Consciência Negra em novembro. Mas essa data, querendo ou não, é muito importante, né? Então vamos lá. O movimento social citado teve como principal veículo de propagação Câmara de Representantes, imprensa escrita, oficialato militar, corte palaciana e clero católico. Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando como que a propagação do movimento negro no país, ele pôde chegar às outras pessoas, como que ele foi disseminado. Na época, obviamente, não existiam tecnologias que existem hoje, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Então, o meio que eles tinham era o meio escrito, né? Era o meio pela imprensa. Tanto é que aqui no texto, que eu li para vocês na última aula, ele até comenta de alguns jornais como Abolicionista. Ó, já do jornal Abolicionista. Então, esse jornal, obviamente, só pelo título do jornal, já coloca que a imprensa ajudou a repercutir, né? Então, essa aqui que é a questão certa. Questão B de bola. B de bolsa. Aqui, ó. Essa aqui.
3. Isso aqui é questão de boa. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Tô tranquilo? O silêncio já fala? Então, beleza. O FMG. Leia o trecho. Seus horrores, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confiado em seus portais. Ó, amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, para aguardar ainda mais horrores e misérias em uma terra distante, entre religiosos e benevolentes. Biografia de Mohamed G. Bakwakwa. Revista Brasileira de História, São Paulo, Ampul, Marco Zero e tal. A partir dessa leitura, identifica e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Vocês lembram? Quem que era o país que estava querendo abolir o tráfico de negros por interesse comercial? Era o país mais rico na época. Uma boa dica, né? E aí? Qual país que queria muito que abolisse a escravidão no Brasil? Alguma dica? Nada? Nada, nada, nada. Começa com IN. E aí? Nada, nada, nada? Inglaterra. Inglaterra. Por que a Inglaterra queria tanto que abolisse a escravidão no Brasil? Inglaterra era um país que ele era ou não industrializado? Era industrializado. Era um país industrializado. E, obviamente, eles produziam uma imensidade de produtos, em quantidades muito grandes. E os países, ainda tendo escravos, o que acontece? Você não tinha um trabalho assalariado. Então, sem esse trabalho assalariado, a população não tem poder de quê? De compra. Então, se você faz com que outros países coloquem a abolição da escravatura como tema principal e façam isso acontecer, o que acontece? A Inglaterra começa a vender cada vez mais. Então, não foi porque os ingleses eram bonzinhos e queriam acabar com a escravidão. Muito pelo contrário, eles estavam vendo o mercado que poderia surgir após a ruptura da escravidão nos países da América, principalmente os países da América. Então, o que acontece? A partir dessa leitura, identifica e explica uma das consequências da extinção do tráfico negreiro. Então, a primeira consequência foi a inviabilidade de lucro por parte dos traficantes de escravos. Outra coisa também que foi viabilizado foi o quê? Se os traficantes de escravos não tinham mais renda com o tráfico, né, com você ir lá na África, fazer acordos, pegar essas pessoas escravizadas e trazê-las para o Brasil, então se isso já não era mais possível, então eles começaram a trabalhar muito aqui dentro do país. Só que o governo, vou colocar o Império do Brasil, criou várias leis que, aos poucos, culminariam na abolição. Então a gente tem lei do sexagenário, lei do ventre livre, etc. Então essas leis, o que elas fizeram? Elas fizeram com que o Brasil fosse aos poucos abolindo a escravidão. Então esse aspecto assim de aos poucos deu um prazo maior, digamos assim, para os fazendeiros e tudo mais irem substituindo a mão de obra. Só que isso foi muito aos poucos. E quando culminou mesmo na abolição da escravatura, alguns fazendeiros queriam até reparações, né,
tipo, indenizações por parte de eles terem que abrirem mão daquela mão de obra que era escravizada. Então, não foi um processo assim, não foi um processo rápido, não foi um processo assim do nada que aconteceu aquilo, não, foi um processo gradativo. E os jornais na época, as pessoas que eram pretas e eram livres, eles exerciam muita influência também, por parte da população branca, mas ainda maior por parte da população negra. E a Guerra do Paraguai só fez aumentar essa dicotomia, digamos assim, né? Da pessoa que não é escravizada, mas a mãe é escravizada. Igual essa fotinha aqui, ó, essa imagem aqui, de um soldado negro voltando da Guerra do Paraguai, vendo a mãe dele sendo açoitada, sendo machucada por pessoas por algum motivo. Então o cara já era livre porque ele lutou na guerra, e vendo a mãe dele que ainda era escravizada porque ela não foi beneficiada por nenhuma lei, ventre livre, sexagenário, etc. Então é uma sociedade totalmente cheia de cicatrizes, de um processo muito lento assim das pessoas pretas se verem como tal, lutarem pelos direitos, os mesmos direitos que os brancos e tudo mais, e o governo batendo de frente, né, com preconceito, com segregação, não deixar as pessoas pretas frequentarem a escola, que com o tempo isso foi mudando, mas só que foi um aspecto muito gradativo, certo? E na industrialização do país também, as pessoas pretas sofreram muito, porque quando elas saíam do campo para procurar emprego nas cidades, né, elas foram empurradas para a periferia. Então, a partir ali dos anos 20, dos anos 30, você vê que as cidades começaram a aumentar muito seu número populacional e, consequentemente, criando as favelas. Tanto é que na aula de hoje eu até mostrei uma imagem, a minha cidade tem o mesmo nome da maior favela de São Paulo, que é Paraisópolis. Quer ver? Morumbi, contraste. Então você vê as cenas como essa hoje em dia, né? Um bairro chique igual Morumbi, não sei se você já tiver a oportunidade de ir para São Paulo, mas o Morumbi é um bairro bem de classe média alta, né? Então olha para você ver, as pessoas aqui têm um apartamento que tem uma piscina na varanda. E o muro do condomínio deles é de frente para a favela. Então olha a diferença. A diferença de quem é rico e de quem é pobre já está lado a lado. Então essa foto aqui é bem... Isso aqui aparece em vários vestibulares. Isso aqui é o estádio do Morumbi, ó. A favela fica do lado. A favela fica aqui, ó. Então aqui você vê casas com piscina, né? Olha o tamanho do terreno das casas, e do lado já é periferia. Já é já começa a favela de Paraisópolis. Então você vê isso em várias cidades acontecendo isso. Que parte ali da cidade é uma zona nobre e tudo mais, e do outro lado do muro já vem a pobreza. E não só em São Paulo, né, em várias outras cidades. Essa aqui é a visão do pessoal que mora na comunidade, ó, do prédio que tem as piscinas aqui. Ó. Então você vê um apartamento desse, quanto que deve custar, e uma população extremamente pobre morando aqui do lado. Isso é o nosso Brasilzão, né? Brasil de contrastes. 4. Promulgação da Lei Áurea em 1888 não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora tivessem sido libertos, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los à economia, política, social e culturalmente. Na realidade, o preconceito e a ideia da inferioridade racial se estabeleceram por parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado da mistura de diferentes povos. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentados dia a dia pela população afrodescendente. Diante do exposto, redige um pequeno texto procurando responder as seguintes perguntas. Na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais ações podem ser realizadas para
reparar a injustiça provocada por ela. Essa pergunta, gente, está inserida no contexto de todas as aulas que eu tenho que abordam esse tema de escravidão. E eu acho que é um tema muito pertinente, muito importante a gente pensar isso, porque a gente está estudando o passado. Mas o que desse passado meio que resvala no nosso presente? Porque muita coisa que aconteceu no passado, tipo há 200 anos atrás, que no caso a escravidão, há 130, 140 anos, ainda acontece no Brasil, entendeu? O preconceito, a segregação, a falta de oportunidade que as pessoas pretas têm no mercado de trabalho e tudo mais. Então, essa pergunta é mais pessoal, mas eu vou dar algumas, sei lá, sugestões, digamos assim, para vocês responderem. Então, o que vocês podem falar? Ao acesso ao ensino, você vê várias pesquisas que a população que se considera negra, considera preta no Brasil, ela não está no ensino superior, então acesso ao ensino, ou ensino superior ou ensino básico de qualidade, que a gente não consegue encaixar em escola pública, infelizmente, né? Seria o ensino particular. O preconceito. O preconceito parte tanto da cor da pele, do estereótipo, do biotipo, né, da pessoa preta, quanto dos gostos. Então você vê o preconceito não só com a pessoa, mas com a cultura da pessoa. Professor, como assim? Com a religião. São religiões de matriz africana, com a música, o funk, o samba. O samba, não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro, a época que o samba começou a se popularizar na periferia do Rio de Janeiro, ele era como se fosse o funk hoje em dia. Era totalmente menosprezado, era cultura assim de favelado, samba, tudo mais. Tanto é que na época, nessa mesma época, o que era muito difundido era a bossa nova, que era música feita por brancos, brancos da classe rica, né? Tom Jobim, Villa-Lobos, o próprio outros autores também que vieram depois, né? Outros compositores que vieram depois. Não que eles tinham essa vertente do racismo. Obviamente, algumas músicas eles falam muito assim de mulata, de crioula, tudo mais, que são termos pejorativos hoje, né? Que a gente pensa muito assim nesses termos para falar, para a gente ser difundido. Então, na música, a gente pode ver hoje que o funk é um estilo musical totalmente menosprezado da parcela da população rica. E não é questão nem de gosto, é questão mesmo de preconceito, entendeu? Então a música, a religião, as vestes, né, as vestimentas, e etc. E tem várias outras. O estilo do cabelo, então você vê assim, programas de TV aí que o pessoal às vezes comete algum ato racista pelo cabelo da pessoa, não ser liso, não ser aquele padrão Globo de ser, né? Então isso aí também é um ato que a gente pode pegar e pensar. E como que a gente pode pensar, aqui está falando do possível notar os legados da escravidão e quais as ações que podem ser realizadas. Então, quais as ações que podem ser realizadas para combater isso? Acho que principalmente educação. Então, se o aluno aprende em sala de aula, por exemplo, o porquê, o motivo, por exemplo, das religiões africanas não existirem tanto quanto antes, você entender os tipos de música, como que elas foram compostas e tudo mais. Você entender também a origem das vestes, o porquê de uma mulher ou de um homem manter, às vezes, um cabelo black ou manter seu cabelo crespo significa como que eu posso falar, uma luta por direitos iguais, para meio que combater essa parte da mídia que fala que cabelo bonito é um cabelo liso, entendeu? Mas quem disse isso? Quem faz esse estereótipo é a mídia. Então, se você preza por um cabelo, por exemplo, black, um cabelo enrolado, ou você não acondicionar o seu cabelo a um padrão
que a mídia defende ser o bonito, você já está lutando, entendeu? Você já está lutando. Então a educação seria uma boa via. Outra coisa que poderia ser uma boa via, os protestos, os grupos de conversa. Você vê que são o que a gente chama de coletivos, né? Tem coletivo para tudo. Tem feminismo, tem pessoas pretas, tem coletivos musicais, de cultura de rua, de, por exemplo, hip hop, de rap, de várias outras vertentes também sobre arte e tudo mais. Então, se vocês quiserem responder, vocês seguem mais ou menos esse padrão. Vou dar a resposta mastigadinha para vocês, que é muito do que vocês percebem no mundo. Alguma dúvida com essa? Ou eu falei alguma bobeira, vocês podem me corrigir também. Pode falar sem medo. O que vocês acham? O que vocês não acham? E aí? Cri, 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 cri. Adoro a participação sua, me deixa tão contente. Bom, você manda 2, então. Vocês já estão querendo terminar o pet, só pode. Eixo temático. Então essa aqui, ó, essa parte do eixo temático assim, repete a parte do eixo. O tema também. Então, o fim da monarquia no Brasil, início da República. As habilidades que normalmente elas vinculam, o conteúdo relacionado vinculam com os exercícios. Então, confrontar os conceitos de monarquia e república. Então, tá a mesma coisa da semana 1. Conteúdos relacionados ao Brasil Império, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, proclamação da República, mesma coisa. E a interdisciplinaridade, habilidades da sociologia. Identificar as tensões entre direitos e os deveres de cidadania, identificar processos que levaram a situações de preconceito e discriminação no Brasil. Isso aqui é muito importante. E a habilidade de filosofia, compreender diferentes formas de poder nas sociedades. Isso aqui é legal. Isso aqui tem até um livro legal de um autor que chama Foucault, que é o livro dele que chama Microfísica do Poder. O nome é estranho, né? Mas é bem legal esse livro aqui, ó. Que ele fala dos poderes que estão diluídos na nossa sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de um outro livro deles, do outro livro dele que chama Vigiar e Punir. Ele diz assim que o modelo escolar, o modelo de escola hoje em dia é um modelo militar, onde o professor que detém o conhecimento, né, ele passa esse conhecimento para os alunos que estão sentados. Então, só esse gesto dos alunos sentados e o professor de pé já é um sinal de submissão. Porque você estar sentado e a pessoa estar em pé significa o quê? Que você está querendo se submeter a ele, entendeu? Só que através, obviamente, do conhecimento. Então você está disposto a, mas de uma forma assim que o professor não deixa você ficar em pé. E isso é uma coisa, um questionamento bem interessante que ele fala. Por quê? Porque se você for pegar as escolas que eram referências na Grécia Antiga, né? O início da escola e tudo mais, era difusão de ideias. Então as pessoas sentavam num círculo, normalmente, ou ia um professor, que no caso era um filósofo, e ele ia questionando você. A gente ia construindo conhecimento. Então não era igual eu estou fazendo agora, tipo, eu vou lendo, eu já vou falando, já vou fazendo os exercícios, então já está tudo mastigado, entendeu? Você não precisa fazer nenhum esforço, você não precisa refletir, você não precisa questionar e tudo mais. Então, esse é um problema da escola hoje em dia. O aluno, ele não é o principal ponto, assim, de abordagem na escola. Por quê? Porque o professor. Sem aluno, se tiver um aluno, o professor dá aula. Agora, se não tiver o professor, não tem aula. E poderia ter, não poderia? Os próprios alunos pegarem, estudarem e tudo mais. Só que não é uma realidade que a gente encontra no Brasil, né? Infelizmente. Qual a diferença entre monarquia e república? Olha lá, formas de governo que foram adotadas em contextos distintos no Brasil. O que vai falar aqui? Vai falar o que é monarquia e o que é república. Monarquia é um governo regido por um rei, por um monarca,
e república, um governo regido por um presidente. É uma coisa pública, né? Todo mundo participa. Caro estudante, na semana você vai conceituar as formas de governo, monarquia e república, destacando suas especificidades no Brasil. Nesse sentido, irá compreender as razões que levaram-nos, o nosso país, a ser o único da América a adotar o regime monárquico, sem considerar a breve experiência monárquica do México, e perceber o processo histórico que possibilitou o nascimento da República no Brasil, destacando, dentre outros aspectos, a manutenção da enorme desigualdade social entre as elites e a população pobre. A monarquia e a república no Brasil, mudança e permanência. Então, o texto está visando o que aqui? A gente pegar e ver o que mudou, o que não mudou com a república, com a monarquia e tudo mais. Tem até umas charges legais aqui, ó, pra gente ver. Vai ser legal. Vamos lá. Quando refletimos sobre a monarquia, nossa atenção volta para a Europa, em especial a Inglaterra. A tradição e os eventos em torno da realeza britânica são motivos de curiosidade em todo o mundo e estimulam especulações nas mais variadas mídias a respeito da vida pública e privada da corte. É interessante notar que o Brasil também apresentou durante grande parte do século XIX um regime monárquico, com todo o requinte e sofisticação existentes no Velho Mundo. Mas afinal de contas, o que significa monarquia? Então, monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca, rei, imperador, príncipe, etc., que exerce de modo hereditário e vitalício, sem qualquer consulta do povo. O local onde o monarca vive e trabalha é chamado de corte, e os cidadãos de uma monarquia são referidos como súditos. Tal sistema de governo predominou em todas as sociedades humanas até o fim do século XIX, momento em que o regime republicano passou a ser preferido pela maioria dos países. Mas por que ele passou a ser preferido? Porque daí a população também governava, entre aspas, elegia pelo menos seus representantes, né? E o período da República, você elege prefeito, você elege presidente, você elege senador, deputado e tudo mais, como é hoje em dia no Brasil. O período imperial brasileiro está dividido em 3 fases. O primeiro reinado de Dom Pedro I, período regencial, que foi quando Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou o filho de 12 anos aqui no Brasil, que é Dom Pedro II, e segundo reinado, que é o reinado do Dom Pedro II. O destaque do primeiro reinado, de 22 a 31, então durou pouquíssimo tempo, ó, durou 9 anos. É uma renúncia do imperador Pedro II, cujo governo esteve pautado no autoritarismo. Essa atitude levou ao desgaste de sua relação com a elite política e econômica do país. No período regencial, que foi de 31 a 40, 9 anos, o ponto importante de análise gira em torno das disputas políticas. Eu falei que o Dom Pedro I saiu e deixou o filho dele, né? Mas o filho dele, na época, tinha 5 anos de idade, eu acho. 5? Não, tinha 7 anos de idade. Tinha 7 anos, porque ele foi imperador com 16 anos. É isso mesmo. Sua relação entre a elite política e econômica do país. No período regencial, o ponto importante de análise gira em torno de disputas políticas entre conservadores e liberais e das revoltas provinciais que denunciavam a situação de miséria e abandono vivenciado por boa parte da população. O último período, segundo o reinado, que foi de 40 a 89, marcado por importantes eventos no Brasil, como a Guerra do Paraguai. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e a chegada de milhares de imigrantes. O golpe militar que conduziu a proclamação da República deu fim à monarquia em 15 de novembro de 89. A palavra república se origina do latim res publica, e busca designar coisa pública. A ideia principal desse termo se concentra no princípio de que escolhidos para o controle do Estado seriam responsáveis por atender os anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que pertence a todos. Por isso, cabe ao condutor da República um compromisso com a sociedade de afastar seus interesses particulares do projeto de Estado. Coisa que os políticos fazem muito bem hoje em dia, né?
Exatamente nesse ponto, a República Brasileira não se mostrou sempre fiel ao princípio político proposto por tal conceito. Muitos são os exemplos na história da nossa República do uso da monarquia e do governo para atender interesses pessoais ou de situações de má gestão dos recursos públicos. Através do estudo das primeiras experiências republicanas no Brasil, percebe-se como, muitas vezes, o significado profundo do termo república foi esquecido por indivíduos e grupos que dominavam a política ao longo do tempo. Não obstante, o regime republicano pode ser considerado um passo importante rumo a uma possível democratização da sociedade. Avanços e retrocessos marcam o caminho da República Brasileira em direção a uma sociedade mais justa e democrática. É importante ressaltar que, para defensores da República, o novo regime viria acompanhado de uma modernização das instituições políticas e também da sociedade como um todo. Ocorre que contradições sociais, modernização, miséria e exclusão social, presentes nesse cenário, resultaram em um conflito de várias ordens. Nas cidades e no campo eclodiram movimentos que denunciavam e exigiam mudanças significativas na estrutura social. Bom, aqui, ó, História do Brasil Imperial Republicano, primeira fase, tem algumas chargezinhas. Constituição para todos, majestade. Quase todos. Eu estou acima dela. Isso aqui é uma referência à nossa queridíssima. O nome é bem sugestivo. Constituição. Da Mandioca. O que foi a Constituição da Mandioca? Foi quando o parlamento brasileiro fez uma Constituição nova, no início aqui do Império do Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I foi lá e falou: não, não gostei disso aqui, não, pode mandar apagar. Daí o que aconteceu? Não deu em nada a Constituição e eles deram o apelido de Constituição da Mandioca. Aqui, ó, outra chargezinha. Aqui tá Dom Pedro II, carregando um tanto de pastinha aqui, né? E os súditos todos aqui embaixo, ó. Caricaturas do segundo reinado e crítica humor e ironia. Então aqui tá Dom Pedro todo comandando tudo, ó. E o pessoal aqui embaixo, tudo fazendo reverência a ele. E como se fosse uma divindade indiana, né? Eles fizeram esse desenho. E o outro aqui, tá falando aqui, ó. O que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar? Está aqui a República, unidade federativa, sistema presidencialista, fim do parlamentarismo, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, separação entre Estado e Igreja Católica, casamento civil. Daqui está os Estados Unidos, né? Representado aqui pela Liberdade, né? Estátua da Liberdade, carregando aqui um rapazinho que está redigindo a Constituição, ó, falando que tudo que vai ter nela. Daí a população, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, colocou separação entre Estado e Igreja, achou que agora não precisa mais ir na igreja para casar. Então, a população ficou meio sem entender na época, né, o que estava acontecendo. Então aqui tem alguns livros tal, bacana de sugestão, tem também alguns vídeos no YouTube, ó. Caso vocês queiram assistir, é só acessar esses linkzinhos aqui, apertar aqui. No caso, vocês abrirem no computador, no celular. Ô, soleira. E já vai pro linkzinho aqui, ó. Esse cara aqui é muito bom, ó. Eu gosto dele. Ele faz uns videozinhos bem legais, ó. O canal dele chama-se Se Liga. Enem e Vestibulares. Ele é muito bom. Se quiser assistir depois, eu recomendo. Então tem alguns vídeos, né? Tem um Atlas e tal. E as famosas atividades. Então vamos fazer umas duas aqui. Daí a gente encerra e começa na 3 de novo. Pra gente terminar. E já ir pra semana 3. Na semana que vem a gente já termina essa e já vai pra semana 3. Universidade Federal TM. Eu não faço a menor ideia de onde que seja. Vocês sabem? Triângulo Mineiro. As revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única.
elas tinham a ver com as dificuldades de realidades da vida cotidiana e as incertezas da organização política. Mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Então, que é o Boris Fausto, né, um historiador importante. Apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentaram em comum a insatisfação com o poder moderador, lideranças das câmaras populares, oposição ao centralismo político, proposta de abolir a escravidão e defesa do Estado unitário. E aí, o que vocês acham? Qual questão está certa? Valendo uma tampa de caneta. Valendo um pedaço de bombril, velho. E ó, bombril velho já dá pra dar uma areadinha no, numa panelinha. E aí, o que vocês acham? Letra B? É de bola? Liderança das camadas populares? Uma boa resposta. Apresentados pelo autor apresenta em comum. Liderança das camadas populares. Não sei se só as camadas populares que foram. Não sei. Eu colocaria insatisfação com o poder moderador. Ah, mas eu não sei a resposta. Então tem que procurar. Vamos procurar a resposta? Já que o Pet faz o favor de não dar a resposta para o professor. Oi, Sabrina, quem acertou? Valendo chocolate? Aqui, ó, essa aqui, ó, vamos ver. Ver a resposta. Letra B, você acertou. Você nem quis pegar e postar o chocolate comigo, você não falou nada. Lideranças das camadas populares. É, não concordo muito não, mas é essa que tá certa. Eu não acho que só as lideranças populares foi uma coisa comum, assim. Mas tá falando que é certo, então a gente acredita, né? Já que não é vestibular, nem dá pra anular. Mas acho que a insatisfação do poder moderador poderia ser uma coisa que seria o que todas as revoltas estariam satisfeitas, né? Porque eles não tinham poder, né? Com Dom Pedro I na corte, né? Então por isso que eles proclamaram a república, para as elites agrárias lá terem poder. Mas está falando que é a liderança popular, então a gente acredita. 2. Leia o texto a seguir, daí por diante é a degringolada. Forças surdas começam a mirar as bases do trono. E embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O império se mostra incapaz de resolver os problemas nacionais e a começar pela emancipação dos escravizados, de cuja solução dependia o progresso do país. E por isso sua estabilidade estava definitivamente comprometida. Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, São Paulo, tal, 99. Adaptado. Então o que acontece aqui? Está falando que o Império é incapaz de resolver os problemas nacionais, importante. Mas serve pela emancipação dos escravizados, então a abolição da escravatura, e cuja solução dependia do progresso do país. De cuja solução dependia o progresso do país. Por isso sua estabilidade estava definitivamente corrompida, né, comprometida. Identifique as instituições monárquicas mencionadas no texto e explique as questões que culminaram no processo de desgaste político e social durante o final do século XIX. Então aqui ele está abordando o quê? Aí por diante, tem lá. Forças surdas começam a mirar as bases do trono. Embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível ao desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. Então, o que acontece? O que são as instituições monárquicas?
são o que dá apoio para o governo se sustentar. Então, são as pessoas que estão ali conselhando o rei, a corte, os órgãos públicos e tudo mais. Então, o que acontece? Como o Brasil ainda era um país agrário, estava engatinhando ainda na industrialização, era um país escravista, atrasado e tudo mais, então isso ajudava com que a população começasse a se manifestar contra o rei, certo? Então, quais as razões que culminaram no processo de desgaste político e social? Tem várias razões. Vamos colocar algumas aqui que ele abordou. Uma das razões é o fim da escravidão. Por que o fim da escravidão era uma das razões dos desgastes? Porque colocava em xeque a relação da elite escravocrata e o imperador. Primeira coisa. Segunda coisa. A gente pode citar aqui série de conflitos do século XIX abalaram o poder político do Brasil. Então, por exemplo, Guerra do Paraguai, algumas revoluções contra o Império e tudo mais eram tipo constantes, tá? Então, esses conflitos aí que abalaram o século XIX, se você for ver, são vários e vários conflitos. Então, isso fez com que Dom Pedro II perdesse cada vez mais prestígio. A adoção também de uma política que fosse emancipar a escravidão no Brasil também foi outra medida que a elite, que era cafeeira na época, e tinha suas plantações, suas fazendas, elas não gostavam. Então, outra coisa que afetou foi a falta de representatividade política por parte dos coronéis. Coronéis aqui você entende como fazendeiros, barões. Então, o que eles queriam? Eles queriam que eles queriam ter mais representatividade política. Então, por exemplo, tava o rei lá, eu governo tudo, tô nem aí, eu vou fazer as medidas que eu quero e tudo mais. Só que não é bem assim. Você está governando para a população. E quem sustenta você no poder é quem tem dinheiro. Então, nisso, gente, qualquer questão que vocês pegarem, sempre vai, se é política que está falando, sempre vai ter dinheiro na jogada. Então, se você for ver bem o Brasil hoje, o que acontece? Como que os deputados, senadores, prefeitos, etc., ganham dinheiro na política? Tipo assim, obviamente de forma corrupta. Não estou falando que todos fazem isso, mas a maioria faz. Eles pegam, chegam lá, tem que construir uma escola. Ah, escola, eu vou construir escola, tal, a população gosta, né? Porque é óbvio que vai beneficiar a população. Daí começa a construir escola. Só que para começar a construir escola, você precisa de uma empreiteira. Você precisa de uma empresa que faz a escola. E ela vai cobrar X o valor. Daí o que eles fazem? Eles pegam, abrem a licitação. Daí a empresa que ganhar vai ser a empresa que cobrar mais barato por aquela obra. Daí o que muitas vezes acontece? Essa empresa dá parte do dinheiro para o prefeito, dá lá 10%, 5% da obra para o prefeito, eles ganham a licitação e acaba que não termina a obra. Por quê? Porque eles colocaram um preço tão baixo, mas tão baixo, que não teria como você comprar todo o material e pagar toda a mão de obra para construir a escola. Daí a empresa acaba sendo processada e tudo mais, e o dinheiro vai sumindo. Daí tem que contratar uma outra empresa que vai pegar e arrumar aquela escola. Com certeza vocês conhecem algum caso desse que eu estou te falando. Esses casos são comuns em todas as cidades, né? Então é isso que acontece. Então você acaba pedindo alguma coisa, algum benefício,
uma ponte, uma escola, uma rua que está mal pavimentada e tudo mais. E o prefeito ou o pessoal que mexe com a parte de obra e tudo mais acaba se beneficiando. Isso aí não é diferente dessa época aqui, não. Então, os fazendeiros, o pessoal que tinha muita grana, que eles faziam? Falaram, Dom Pedro, eu tô querendo uma boquinha aí pro meu filho e tal, tô querendo uma representatividade política, eu quero tomar posse de alguma terra, alguma coisa assim. E aí, o que muitas vezes acontecia? Dom Pedro II barrava, entendeu? E isso gerava insatisfação. E isso, tanto é que isso fez com que o Brasil se tornasse uma república. E daí, a partir de então, começou o quê? Que a gente começa a estudar depois. O voto de Cabresto. Que é acompanhado com a República do Café, o leite. Entendeu? Que estariam no interesse de quem? Dos barões. Então você vê que uma coisa interliga a outra. Isso aqui tudo tem dinheiro na jogada. Deu para entender, gente? Tranquilo? Difícil? Não sei responder? Prefiro não opinar? E aí? Eu achei tranquilo por enquanto. Então, beleza. Acertou até a questão fechada. Eu errei. A questão 3. Depois na próxima semana, então, eu já começo aqui nessa questão 3 da segunda semana. Eu tenho que colocar aqui na segunda semana, senão eu vou esquecer. Segunda semana. Depois eu vou postar o vídeo lá, daí se vocês quiserem ver de novo, tal, ou se vocês quiserem mandar para seus colegas para eles verem de novo as respostas, daí é só pegar e